Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que é boa tarde, vocês devem estar vendo essa aula aí agora no período da tarde, né? Hoje eu estou aqui de volta ao nosso belo consultório aqui da marca Animal. Olha que beleza. Até os diplominha aqui atrás nós temos, ó. Olha lá, que beleza. Só os diplominha, nós estamos chique, né? Mas hoje, pessoal, vamos dar continuidade falando da imunoprofilaxia. Nós abordamos na última aula a respeito dessa imunoprofilaxia dos cães. Hoje nós vamos falar de quem? Dos felinos, beleza? É uma aula bem bacana. Eu estou aqui no consultório. Como um consultório é um local ideal para fazer vacina, porque nós temos ali atrás o frigobar bonitinho, um termômetro para aferir essa temperatura desse frigobar, que é importante nós termos uma vacina com a temperatura controlada e etc. Beleza? Vamos para a aula então? Vamos para a nossa aula de imunoprofilaxia em felinos. Pessoal, a imunoprofilaxia, vamos começar então, que é a vacinação, como nós abordamos na última aula. A vacinação, ela pode proporcionar então a resposta imune aos felinos, análoga a que se tem com uma infecção natural. Ou seja, se você teve o contato com uma infecção previamente, óbvio, você pode o quê? Óbvio não, né? Na maioria das vezes você tem uma resposta imune de memória. Vocês lembram isso de anteriormente ali, né? Então, vamos continuar. Sendo que a vacina, ela é eficaz e tem um ótimo custo-benefício. Por quê? Você gasta pouquinho e previne tantão. Por quê? Imagina, o prevenir é melhor que remediar. Essa é uma frase que fica como exemplo dessa imunoprofilaxia, não é verdade? O benefício, pessoal, ele não é único, e sim populacional. Por quê? Tanto nos cães quanto nos gatos, quando nós vacinamos vários indivíduos, aqueles que não estão vacinados também são imunizados de uma certa forma. Por quê? É a chamada imunidade de rebanho. Você já deve ter ouvido falar disso recentemente em relação ao Covid. Há até referências que lá no Amazonas, em Manaus, possa ter ocorrido essa imunidade de rebanho da seguinte maneira: várias pessoas se contaminaram com o Covid e adquiriram uma certa imunidade. E as pessoas que estão infectadas não vão passar para elas. Igual nessa imagem aqui, ó. Olha que interessante. Vamos ver essa parte aqui de baixo. Primeiro, olha cá. Se tá lá um punhado de gente imunizado, não imunizado, desculpa, mais saudável, sem alteração nenhuma, e tem uma pessoa com Covid, ele vai passar o quê? Para galera toda. Alguns vão morrer, alguns não vão se infectar, mas vai passar por uma grande parcela da população. Agora, no caso da imunidade de rebanho, aqui em cima, deixa eu me pegar aqui. O que acontece? Aqui temos o sujeito infectado, correto? Esses de azulzinho aqui são os que já tiveram a doença ou que foram imunizados ou vacinados, por exemplo. Esses aqui, vamos supor que é essa fila que é passado. Esse passa para 2, igual tá aqui, ó. Esse passa para 2 e vai passando, ó, igual tá aqui. Conseguiram entender isso? Esse daqui, como ele já está imunizado, ele não vai passar para o segundo. Aí já tinha um outro imunizado e assim vai. Ou seja, ninguém é o quê? Um ou outro é contaminado. Bem menos do que esse tantão aqui. Entenderam? A mesma coisa vai ocorrer com os pequenos animais. Por exemplo, eu tenho 10 gatos aqui em casa. Desses 10 gatos, todos são vacinados. E esses gatos são vida louca. Dão aquele rolê na região toda e tudo mais. Beleza, mas vamos supor que a população de gatos que dão um rolê ali são 2, além dos meus. Ou seja, são 12 gatos a população total. Esses gatos vão se infectar? Não, por quê? Os outros animais eles estão vacinados. É uma proteção para os outros ali também. Entenderam? E isso funciona também na medicina veterinária. Principalmente desses casos.
Vamos supor numa população, Joinville, por exemplo, pegar um grande centro, que é daqui de Santa Catarina, né? Pegar Joinville ali, seus 400 mil habitantes, devem ter cerca de 800 mil animais ali em média, né? Suponhamos que 700 mil animais são vacinados. Qual a chance desses 100 mil ali se infectarem por uma doença que esses 700 mil são vacinados? Entenderam? É uma proteção para eles ali. Evita a contaminação e a dispersão da doença. Então, vamos seguindo. A vacinação nos felinos, nós vamos ter contra a panleucopenia felina, a rinotraqueite infecciosa e a calicivirose felina. Essas são doenças que reduziram consideravelmente a morbidade, ou seja, os casos de doença, e a mortalidade dessas doenças na Europa e nos Estados Unidos. Isso decorrente de quê? Por causa da vacinação e provavelmente por causa dessa imunização de rebanho. Entenderam? A prevalência dos animais infectados por FeLV, que é o vírus da leucemia felina, nos Estados Unidos e na Europa, reduziu também drasticamente a partir de qual maneira? Olha qual maneira que eles fizeram. Faça um link com a realidade nossa aí. A partir da identificação e isolamento dos felinos infectados e a vacinação dos demais. Ou seja, os demais que são imunizados, eles não vão ter a doença. A analogia que eu queria que vocês fizessem é a respeito da pandemia que estamos passando aí nesse momento. Por quê? Imagine se identificássemos todas as pessoas que estão infectadas com coronavírus. Suponhamos que a doença, um dos sinais clínicos dela é a formação de uma cruz na testa, assim. Opa, você está doente, fique em casa. Você tá doente, tá infectado, fica em casa. Fica sempre nesse o quê? O principal objetivo era o quê? O isolamento. Fez isso, o que ia acontecer? A gente ia reduzir os casos drasticamente até, entre aspas, zerar a doença. Não é verdade? E aí, com o advento da vacinação, isso facilitaria muito mais ainda. Por quê? Identifiquei quem está doente. Pronto, isolei. Os que não estão isolados e não estão com a infecção, eu vou e vacino. Pronto, acabou a doença. Seria assim, né? O ideal. Mas vamos continuando para vocês entenderem. Como eu comentei na última aula que nós falamos dos cães, nós falamos da imunidade passiva nos cães. Que nada mais é que o quê? A imunidade derivada da mãe. Ela vai fornecer para o filhotinho imunidade contra doenças infecciosas sem que os neonatos possam ter a infecção. É aquele mesmo esquema que eu comentei com vocês. Para nós ficarmos imunes, o que tem que acontecer? A gente tem que ter um contato prévio com aquele antígeno para ter uma resposta imunológica. No caso da imunidade passiva, ele já vai receber o quê? Os anticorpos prontos. Beleza? Só que não formam anticorpos de memória. Joia? Mas falando desses bichinhos aqui, mamadores aqui de cima, olha que trem é esse aqui, olha. No nascimento, os gatinhos nascem com mínimas concentrações sanguíneas de imunoglobulina G e mais menores, e uma menor proporção ainda de imunoglobulina A. Lembram onde fica cada uma? IgG é correlacionado geralmente com a imunidade de memória, ela tem um tamanho molecular menor, que tem a dispersão no organismo muito mais fácil, e a IgA é a de mucosa, beleza? A transferência dessas imunoglobulinas da mãe para os filhotinhos vai ser pelo meio do colostro. Só que isso é uma condição muito variável. Por que eu digo variável? Vai depender dessa danadinha aqui, ó. Se ela teve contato com as doenças ou não, se ela foi vacinada e etc. Quanto mais antígeno ela teve contato, teoricamente, mais variado é as imunoglobulinas que os filhotinhos vão estar recebendo.
Entenderam? Isso eu comentei também na aula com cães. Vamos seguindo então. Outro fato que é muito interessante termos em mente é o que? A absorção de anticorpos no intestino vai ocorrer nas primeiras 24 horas após o nascimento. Passou essas 24 horas ou até menos, o que ocorre? Não tem uma absorção considerável como foi, mas quantidades ínfimas. Olha que palavra bela, aqui a gente gastou, né? Vou até escrever aqui, ó. Gastei. Quantidades ínfimas de IgG vai continuar sendo absorvida durante todo o aleitamento. Mas é nada, é ínfimo mesmo. Olha que palavra bela, né? Dá até vontade de ter um filho, coloca o nome dele de ínfimo. Ô ínfimo, chega aí. Mas vamos continuar então, pessoal. A produção endógena, então, quando o organismo já inicia sua produção de IgG, como eu comentei nos cães também, vocês lembram que o cão ele começa antes, mas uma produção efetiva e com imunoglobulinas eficazes vão iniciar por volta da quinta à sexta semana. Isso é por volta de quantos dias então, pessoal? Dos 35 dias aos 42 no mínimo. Entenderam? E algo que eu comentei muito com vocês é a respeito dos anticorpos maternais, que eles podem o quê? Atrapalhar a imunização ativa, ou seja, a vacinação. Ai, Marco, mas como que atrapalha? Isso eu comentei com vocês na última aula. Então vamos seguindo. Vamos falar então agora das vacinas recomendadas. Vocês lembram que dos cães, eu comentei a respeito do ASAVA, aquele World American, não, como é? O ASAVA, World Small Animal Veterinary Association, um trem assim. E isso há diversos estudos e tal, foi feito da mesma maneira para os felinos. Não é uma coisa isolada, só tem de cachorro. Não, tem dos felinos também. Eu vou ver se eu localizo e coloco o arquivo para vocês disponíveis. Mas vamos lá. As vacinas, pessoal, não estão isentas de efeitos indesejáveis. E o procedimento vacinal não é inócuo. Ou seja, vai causar algum dano de alguma maneira. Pode causar um dano. O inócuo é isso, que causa um dano. Beleza? Então, o que foi ocorrendo? Teve um aumento gradativo nos números de casos de fibrosarcoma nos felinos. Esse fibrosarcoma é o que? É o sarcoma de aplicação, o sarcoma vacinal. Isso vocês vão ver mais para frente, eu vou mostrar para vocês e vocês vão entender isso direitinho. Com a associação, eles conseguiram observar com esse aumento desses fibrosarcomas dos felinos que estavam ocorrendo, associou eles à vacinação e os adjuvantes vacinais. Tá, aí eles começaram a discutir a respeito da segurança da vacina, se era eficaz, se valia a pena todos ter esse risco, a vacina ou não. Outras vertentes que eles tiveram foi a respeito do excesso de vacina, como eu comentei com vocês nos cães. Ah, meu animal precisa de tantas vacinas assim? É necessário a V1000, V10, V8, V12 que eu comentei com os cães? É necessário no gato usar, é só V5, é só V4. Tem que tudo tem seus poréns da mesma maneira, né? O excesso dessas vacinações, é indicado mesmo eu fazer essas vacinações anuais? Será que essas vacinas não poderiam ser bienais, trienais? Entenderam? Os adjuvantes utilizados nas vacinas, será que eles não podem ser um fator perpetuante de um fibrosarcoma? Isso tudo foram discutidos por esse pessoal para assim chegar aonde? Nas vacinas recomendadas, entenderam? Aí agora eu vou mostrar para vocês as imagens desse fibrosarcoma. E reparem nos locais de onde eles surgiram, né? Olha para você, esse bem no dorso, a cabeça do gato tá aqui, ó. Isso parece o quê? Até um camelo de tão grande
esse nódulo aqui, ó. Olha que grande. Nessa região láteropélvica aqui, olha para vocês verem. Olha esse outro dromedário aqui, gigantesco. Mais um aqui. Vou só dar uma explicação rápida disso aí. O sarcoma de aplicação ele ocorre após qualquer resposta inflamatória crônica. Como esses adjuvantes e algumas vacinas poderiam causar essa resposta inflamatória crônica, isso propiciava o aparecimento dessas neoplasias, beleza? É só um adendo rapidinho, só para vocês verem essa imagem. Como fiquem com o pensamento que daqui a pouco eu retorno essa pergunta. Como que eu removo isso aí do animal? Olha aí, como que eu tiro qualquer neoplasia? Eu não tenho que tirar com uma margem? Esse é um problema, né? Então vamos seguindo. Então, nos últimos anos, diversos estudos realizados pelas entidades de classe, por exemplo, o ASAVA que eu comentei com vocês, que é o World Small Animal Veterinary Association, o inglês já tá bruto, hein? Analisaram então minuciosamente os aspectos relacionados às vacinações do felino. E aí elaborou aquelas diretrizes, aquelas recomendações, da mesma maneira que eu falei com vocês na última aula, a respeito da vacinação. E da mesma maneira, dos cães, nós vamos ter as vacinas essenciais, as opcionais e as não recomendadas. Vamos por parte então. Vamos iniciar pelas vacinas essenciais. As vacinas essenciais são recomendadas para todos os felinos. São necessárias contra infecções graves e amplamente disseminadas na natureza. É a famosa V3, pessoal. É a vacina V3 que tem no mercado, que ela é para panleucopenia dos felinos, a rinotraqueite infecciosa dos felinos e a calicivirose felina. E também um adendo, a raiva como uma vacina essencial, dependendo da região. Essa vacina aqui de cima, a Felocel, é a da Pfizer, da Zoetis, essas coisas, é bem tranquilo de encontrar no mercado também. Perfeito? Essas doenças aqui, essas duas aqui são as causadoras do complexo respiratório felino. Essas aqui são duas, no caso são 3 doenças. Aí nós temos também, essas aqui são as vacinas essenciais, ou seja, é importante nós fazermos ela tem uma recomendação de ser realizada. Agora, as vacinas opcionais são produzidas contra doenças menos graves ou de ocorrência isolada. Só que há controvérsias dessa narrativa, né? Não é necessário, então, a vacinação de todos os gatos. Vai variar de acordo com o quê? Com a região e estilo de vida do animal. É o que eu comentei com vocês na última aula. É importante vocês pesarem o tipo do animal, o proprietário e até mesmo e o ambiente onde você se encontra, né? De país, essas coisas, de região e etc. Dessas vacinas opcionais, nós temos quais? A clamidiófila, que que previne a clamidiose dos felinos. Essa completa o terceiro ali do complexo respiratório felino, que causa, eu já ia falar otite, que causa uma conjuntivite nesses animais, é bem comum. Essa da bordetela bronquicética, que ela é implicada na tosse dos canis e alguns relatos nos felinos também, porém eu não encontrei nenhum estudo assim falando dessa vacina e nem achei a embalagem dela no mercado. E outra vacina que é opcional, e eu te digo que dependendo do estilo de vida do animal, eu acho que ela é essencial, que é a vacina para a FeLV, da leucemia viral felina. O que é recomendado nessa vacina, então? Você fazer essa aí se o animal tem uma vida livre, sai, tem acesso à rua, tem contato com gatos errantes e assim vai. Perfeito? Então,
essa da leucemia viral felina. Pelo WhatsApp, eles consideram como uma vacina opcional. Mas na minha opinião, e na opinião até do estudo aqui, é o quê? Você tem que avaliar o estilo de vida do animal. Se o gato, o único outro gato que ele vê é quando ele está vendo Tom e Jerry na televisão, que ele vê todos os dias, não necessita. Agora, se esse animal sai para dar um rolê toda noite, ele tem até a portinha para sair, óbvio que esse gato é importante ele ser vacinado para essa vacina, para essa doença, perfeito? Então, vamos seguindo e vamos para as não recomendadas. Então, pessoal, essas vacinas que não são recomendadas são as vacinas que não necessitam ser inclusas no programa de vacinação de rotina. Mas, porventura, pode ser o quê? Utilizados em algumas situações especiais. Mas algo que é muito interessante termos em mente a respeito disso é a respeito da sua eficácia. Muitas vezes ela pode ser até desconhecida. Um exemplo disso é em relação à vacina para imunodeficiência viral felina. Que a imunodeficiência viral felina, ou o famoso FIV, ela é causada por um vírus semelhante ao vírus do HIV, que tem uma tendência a sofrer mutações. Por exemplo, a vacina que tem para a FIV, ela foi produzida no exterior e os que ela protege, ou os patógenos que ela protege, desculpa, não saiu. O vírus que ela protege, o que acontece? Ele não é encontrado aqui no Brasil essa variante, por quê? Ele ocorreu mutações, por isso é o que? Uma eficácia dúbia, causa uma dúvida aí em relação à eficácia aqui no Brasil dessa vacina. Você pode até importar de outros locais, mas o vírus que circula aqui no Brasil é outro. Outro exemplo que nós temos é o vírus da paraperitonite infecciosa felina. A vacina, desculpa, né? E também tem uma eficácia não comprovada aí certinho, perfeito? Então vamos seguindo então, essas são as não recomendadas. Agora, em relação à duração do tempo da imunidade após a vacina, o tempo de duração vai variar. O que vai variar? De acordo com o conteúdo antigênico da vacina, ou a quantidade de antígenos ali, por exemplo, o tipo da vacina, se é de vírus vivo ou inativado, ou de fragmentos, etc. O local e a via de administração, lembra que eu comentei a respeito na última aula, a respeito da aplicação nasal de algumas vacinas? Então, é dessa maneira também. E a variação própria, tem alguns animais que podem apresentar imunidade por um determinado período, outros não, perfeito? Vamos seguindo então. Por exemplo, as vacinas com vírus vivo modificado têm uma maior eficácia e uma maior durabilidade da imunidade. Agora, aquelas que têm o vírus inativado, ou seja, vírus morto, por exemplo, vai necessitar dos adjuvantes. E os adjuvantes eu já comentei a respeito dele aqui, ó. Entendeu? E o que acontece? Esses que necessitam de adjuvante, além de ser necessário mais doses na primeira vacinação, ele tem o que? Uma menor durabilidade dessa resposta imune. Vamos supor, ao invés de ser 2 anos, igual às outras, dá 1 ano e assim vai. Entenderam? A duração, geralmente, dessas vacinas é superior a 1 ano, ou seja, é um tempo bem considerável, né? Vários estudos confirmaram a presença, olha para vocês verem que interessante isso aí, que vários estudos, pessoal, deixa eu voltar aqui para o consultório, confirmaram a presença de uma alta titulação de anticorpos, permanecendo assim, dessa maneira alta, elevada, por muitos anos após a vacinação. Tem um histórico, um relato lá, que uma vacinação durou 7 anos de imunidade no animal, no mínimo. Isso
Mas isso varia, como eu comentei anteriormente, de indivíduo para indivíduo também. As vacinas ditas como opcionais, aquelas que eu comentei, por exemplo, a da Felv, elas têm a duração menor, necessitando de reforços mais frequentes. Tudo advém também da exposição que esse animal vai ter ao patógeno, por exemplo. Joia? O tempo, no caso da imunidade, vai ser uma duração muito maior nas vacinas virais ou vírus vivo modificado e que aí as que previnem doença sistêmica do que aquelas vacinas para doenças bacterianas ou vacinas com vírus inativados ou bactérias inativadas ou de doenças da mucosa. Ou seja, as vacinas para doenças virais, no caso dessas aí, o que vai acontecer? Elas têm uma duração da imunidade maior do que os inativados ou de doenças bacterianas. Certinho? Tá ok? Então, vamos seguindo. Uma das coisas que é muito importante enfatizar quando nós falamos de imunoprofilaxia dos felinos é em relação às reações adversas que podem ocorrer durante a vacinação. Os eventos vacinais adversos, eles são definidos como eventos de qualquer natureza associados à administração de um produto vacinal, ou seja, um efeito colateral que pode advir a ter em qualquer vacinação, beleza? Nós podemos tomar vários cuidados para evitar ter isso, para não ter esses efeitos adversos, mas apesar de ter todos os cuidados na produção das vacinas, com as exigências todas, existe um potencial para ocorrência de efeitos adversos. Isso vai ocorrer, isso tem uma variação individual também. Por exemplo, o relato que no caso de 50,6 vacinas para cada, tem uma alteração, um efeito adverso a cada 50. No caso, então, para melhorar isso, vamos ter efeitos adversos em 10 mil gatos vacinados 51 vezes, praticamente. É muito pouco se a gente pensar dessa maneira. E desses 50 casos em 10 mil, vão estar associados a animais jovens e quando utiliza-se vacinas múltiplas, com muitos antígenos ali. Foi a mesma coisa que eu comentei com vocês a respeito das vacinações V10, V12, V1000 nos cães, beleza? Quanto mais antígenos, maior a probabilidade de ter um efeito colateral, de ter uma reação de hipersensibilidade. Joia? Então vamos seguindo. Nos felinos, pessoal, temos que sempre tomar cuidado com uma coisa, com o famoso sarcoma de aplicação. Ele, como eu falei, é uma resposta inflamatória crônica que propicia o aparecimento desse sarcoma. Inicialmente, quando começou a cogitar essa possibilidade de associar com a aplicação vacinal, eles suspeitaram da vacina antirrábica e a de Felv como um dos propiciadores a essa neoplasia. Com isso, os estudos foram observando que era através de processos inflamatórios crônicos. Aí, hoje, atualmente, o que eles observam é o quê? Que o adjuvante que adivinha nessas vacinas de Felv e antirrábica, nessas vacinas de vírus inativado, era o gatilho para a formação de quê? Desse sarcoma de aplicação. E era o que continha nessas vacinas. Alterou-se o que eram os adjuvantes que causavam esses problemas, mas fica a dica, temos que tomar alguns cuidados em relação à aplicação de medicamento. Quando eu mostrei a imagem dos animais infectados com sarcoma de aplicação, eu comentei que nós, para retirarmos a neoplasia, o que a gente tem que fazer? Nós temos que tirar com margem. Como que a gente tira com margem isso aqui? Tem como? A margem que eu digo é o quê? É a gente pegar em cima, igual tá aqui,
pegar aqui tudo e tirar embaixo isso aqui também. Ou seja, vamos supor, é 3 centímetros para cima, 3 centímetros em volta ali e contendo embaixo também. Ou seja, tem como eu retirar parte da costela, do tórax, da coluna desse animal? Não. Desse aqui, como é que eu tiro isso aqui? Desse pequeno dromedário aqui? Não tem jeito, né? Aí, pensando nisso, pessoal, vamos lá para os locais de aplicação. Isso é uma das coisas mais importantes que nós temos. Por quê? Vamos voltar aqui. Vocês já viram o último slide, sinal que a gente já está acabando, né? O que nós podemos fazer para evitar esse sarcoma de aplicação? Já que não conseguimos retirar aquilo lá com uma margem de segurança, né? Limitar o número de vacinas concomitantes. O que seria isso? Ah, eu vou fazer a V3 e a de raiva. Eu puxo a pelinha do pescoço aqui e faço as duas praticamente no mesmo lugar. É um problema por causa disso. Selecionar locais diferentes para vacinação. Olha essa imagem sobre mim aqui. Ó. O ideal é que você padronize os locais da aplicação. Essa imagem aqui está no negócio do Azava, que eu comentei com vocês. Por exemplo, na vacina de a tríplice ou a quádrupla felina, ou seja, a V3 ou a V4, o ideal é que você faça no membro torácico direito. Para antirrábica, utilizar o membro pélvico direito, de preferência o mais distal possível. Pegar mais distal. E a de Felv, no caso, seria no membro pélvico esquerdo. Fazendo dessa maneira, o que acontece? Vamos supor que aqui, onde há de raiva, aqui, no membro pélvico direito. Aqui formou um sarcoma de aplicação. Eu preciso de retirar isso com margem. O que eu faço? Retiro o membro. Agora, dá para eu amputar uma cabeça do bicho sem ele morrer? Não tem como. Por isso, deve-se evitar essa área. E outra coisa que pode auxiliar a esse controle também é aumentar o intervalo entre as vacinas. Ao invés de fazer anual, fazer bienal e, se possível, realizar o que? Teste sorológico para avaliar a titulação de anticorpos para as doenças que você vai vacinar, para evitar o uso de vacinas em vão, né? Perfeito, pessoal? Era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Uma boa avaliação para vocês e até breve na nossa disciplina de imunologia aí. Nos encontramos por aí. Até breve. Não esqueça de curtir aqui e seguir nossa página.